Vamos falar do Cruzeiro agora, porque na quinta-feira o Cabuloso joga contra o Palestino pela Sul-Americana, jogo às 9h30 da noite. Papo para Giovana Pires, que está na Toca da Raposa. E, ô Giovana, é o seguinte, o Leonardo Jardim, falou que tá querendo dar uma rodada no time. Seria essa uma oportunidade para Gabigol e Dudu voltarem pro time titular? Conta pra gente. Muito boa tarde. Essa é a nossa expectativa, viu, Maurício não, Marcelo. Boa tarde para você, Lages, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Antes da gente falar sobre isso, só destacar que o Cruzeiro terminou a atividade agora há pouco, reapresentação aqui na Toca da Raposa 2, depois da derrota para o Bragantino no último domingo. E aí a gente tem informação sobre 4 jogadores sobre o treino de hoje. Começando pela dupla que tá no departamento médico, Bolassi e Japa, os dois participaram normalmente do treino com o grupo, então por conta disso podem aparecer entre os relacionados nessa quinta-feira. Agora sobre a lateral direita do Cruzeiro, Fagner e William, os dois que desfalcaram o Cruzeiro no jogo contra o Bragantino, não participaram da atividade de hoje, podem continuar de fora do time. A gente vai ter certeza disso também amanhã. Agora falando sobre Dudu e Gabigol, essa é a expectativa, porque o técnico Leonardo Jardim disse em entrevista no último domingo que tem jogadores que estão na reserva do clube precisando, pedindo espaço, oportunidade na equipe titular, enquanto tem jogadores que estão titulares da equipe desgastados fisicamente por conta dessa sequência. Ele vem repetindo o time nos últimos 3 jogos. Por conta disso, tem essa expectativa, principalmente da torcida, em relação a Dudu e Gabigol. Os dois a gente acompanhou nas últimas semanas, começaram as 3 últimas partidas do Cruzeiro no banco de reservas e a expectativa, a tendência é de que para essa próxima quinta-feira possam aparecer no time titular. O Cruzeiro vai enfrentar o Palestino do Chile, viagem amanhã, precisando buscar a primeira vitória nessa competição. Na Sul-Americana é o lanterna do grupo, está precisando realmente subir na tabela para ainda assim sonhar com a classificação. Quem sabe Dudu e Gabigol não ganham essa oportunidade e podem ajudar o time nesse momento. Lages. Todas as informações na ponta da língua de Giovana Pires. Muito boa tarde para você, ótimo trabalho. Aqui, Rodriguinho, mais chances? Não? Merece? Qual é a sua opinião? Pois é, eu até fiz essa pergunta para o Leonardo Jardim, Perfeito. né? Eu concordo aí com o pessoal. Eu queria ver mais chances do Rodriguinho. Acho que é um jogador que fez uma boa passagem pelo América, né? Teve a questão lá da renovação, que o América demorou, né? E acabou perdendo o jogador e veio para o Cruzeiro com uma opção aí no mercado bem em relação ao que o Cruzeiro contratou, né? O Rodriguinho não representa aí, o custo é baixíssimo. Estava até acompanhando aí o Nicola falando, mas é um atleta que eu quero ver mais vezes, acho que pode agregar muito ali. Agora, tem o Leonardo Jardim, ele até tentou explicar, né, falou que é jovem ainda também e que a oportunidade vai aparecer. Eu acho que já podia ter aparecido, porque, ou seja, o Rodriguinho ele teve poucos minutos, mas esses poucos minutos que ele teve no Cruzeiro, em nenhum eu vi um Rodriguinho, poxa, isso aí não vai pra frente, sabe? É um atleta, não estamos aqui também falando que o Rodriguinho vai solucionar todos os problemas do Cruzeiro. Eu acho que das oportunidades que outros vêm recebendo, ele podia estar na frente aí da maioria para ganhar uma chance aí nesse Cruzeiro. Tem treinado muito firme na toca, o jogador, conversa com algumas pessoas aí próximas ao Rodriguinho, é cruzeirense, né? Teve a história que foi dispensado na base e agora voltou, então tá feliz, tá trabalhando muito para quando tiver essa oportunidade aí agarrar. E se tiver uma oportunidade mesmo de muitos minutos, né? Às vezes começar um jogo, ter uma sequência, como alguns vêm tendo, acho que ele vai ser útil ainda ao Cruzeiro nessa temporada. Eu tô contigo nessa aí, até para ter uma justa análise. Muitos jogadores têm mais minutos, mais oportunidades, aí algum torcedor pode falar assim, mas quando entra não resolve, gente, mas dá uma sequência, começou jogando, é titular em algum jogo? Entrou mais de 15, 20 minutos? Porque às vezes o moleque entra assim, aos 30 do segundo tempo. Eu concordo, coloca ele no intervalo então. Eu concordo com vocês, mas assim, o professor chegou, teve 3 jogos, 2 contra o América, 1 contra o Democrata. Teve mais de 30 dias treinando diretamente na Toca da Raposa 2. 2 jogos treino, tivemos também aquele... Contra o Democrata ele entrou e entrou bem, viu? Não, Cabide. Não, mas assim, primeiro jogo do professor, só com reservas. Teve mais de 30 dias treinando. Se ele não tá tendo minutos mais... É porque o professor olhou e falou assim, talvez eu não possa contar com ele agora. Mas aí também... mas CJ, mas você tem que avaliar pelos treinos mas então quer dizer que ele nunca erra. Ele pode errar. Ô CJ, então isso aí é muito fácil a gente comprar isso, mas quem tá voando então nos treinos é quem tá entrando e voando no jogo, né? Não voa. Tá bom. É isso, concordo contigo aí, viu, Samuca?
Concordo contigo. Agora eu quero ver a sua discussão com o Rafael Miranda, porque eu acho que eu concordo com a sua opinião, sou da sua opinião. Não, aí com o Rafael não, com o Cabide eu discuto, com o Miranda não. Mas aqui, você tiraria o Matheus Pereira do time? Não, hoje tá perigando pra isso, viu? Porque também precisa se justificar, né? Aí você me quebrou, porque eu achava que você ia ser mas da minha opinião. Não, aí tem limite, né? Aí tem limite, viu, CJ? Tá acrescentando bem pouco, viu? É um jogador que eu gosto muito, todo mundo sabe, mas quando começa ali a prender bola, ficar recebendo falta daquele jeito ali, isso tem me irritado também. Então, Samuca tá na minha linha, porque nós não estamos descartando o cara, mas o Matheus Pereira, Sim. Ele entra em campo, né, Samuca, o que é a principal função do Matheus Pereira? Assistir os companheiros e fazer gols. É isso, é dar assistência e fazer gols. Você não conta muito com o Matheus Pereira sem bola. Você abre mão, você monta seu time normalmente para deixar ele livre para jogar. E faz alguns jogos, o Gris pode levantar esses números, o próprio Samuca, se não me engano, acho que são 9 ou 10 jogos que ele não tem participação em gol. E aí tem uma assistência só no ano. Pois é, aí você começa a questionar. Não é que você descartou o cara, mas você começa a questionar. Eu comentei aqui, sabe, não sei se você acompanhou essa parte, que eu gostaria de ver em algum momento o Dudu e o Caio Jorge por dentro. 2 jogadores que são mais rápidos, que têm uma boa agressividade ofensiva, os dois como 2 atacantes ali por dentro, mantém Wanderson, mantém Christian mais aberto. Eu gostaria, sabe, de ver esses caras, acho que poderiam engrenar. E aí, Samuca? 30 de janeiro, só pra constar, a única assistência do Matheus Pereira no ano. Foi no 4x1. Contra o Itabirito, foi? Isso. Ele deu um passe lá, acho que o gol do Marquinhos, né? Isso. Você tá nessa gol aí? do Marquinhos de cabeça. Eu não sei se o Dudu, ele se vê como um jogador ali por dentro, sabe? Eu acho que ele já fez alguma função parecida assim no Palmeiras. O que ele se sente mais à vontade é aberto mesmo na esquerda, né? Mas dá pra mas fazer. entrando outro também que precisa entrar bem pra mostrar que pode voltar aí pro time, né? Ô, Samuca, mas dá pra fazer. O Dudu sem bola, ele fica lado a lado com o Caio, pressionando os zagueiros. Acho que seria melhor pra ele, né? Exatamente, ele não vai ter obrigação de acompanhar a lateral. E quando tiver bola, vamos supor que o Christian jogue daquele lado, ou um meia. Quando tiver bola, ele abre pra jogar onde ele gosta. E esse meia vem jogar por dentro. E aí, quando vai defender, você troca isso. Eu acho que é possível armar isso pra deixar o seu jogador mais efetivo no ataque até então, um jogador que tem tido mais dribles, tem conseguido um desequilíbrio, você preparar o time pra ele jogar. Eu acho que é possível, tá, Sérgio? Entendi. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Queria trazer uma pensata em cima de uma informação. Rodriguinho trocou o América pelo Cruzeiro na virada do ano. Jogador que no Coelho ganhava 100 mil reais por mês, tinha oferta de renovação para ganhar 120 mil. Foi pro Cruzeiro para ganhar 180 mil reais mensais de salário e 1,5 milhão de reais de luvas. O prêmio pela assinatura do contrato vale a lembrança de que o Rodriguinho tinha contrato com o América somente até o fim do ano passado. Do ponto de vista financeiro, negociação que se sustenta, mas dentro de campo a coisa tem funcionado de maneira ruim para o Rodriguinho, que tinha se tornado a estrela, ou uma das estrelas do América na reta final da Série B do ano passado e que no Cruzeiro soma apenas 4 partidas ou 52 minutos. Ele esteve em campo em 2 jogos do Campeonato Mineiro, um jogo da Série A e um jogo da Sul-Americana. Só para vocês terem uma ideia, desde que ele foi contratado pelo Cruzeiro, foi para o banco de reservas e nem saiu do banco em 11 oportunidades. Dos últimos 3 jogos, Leonardo Jardim o relacionou, mas não o utilizou. Do ponto de vista financeiro, não há o que dizer. Ele ganha muito mais no Cruzeiro do que ganharia no América, mas do ponto de vista esportivo, até agora, pelo menos, a coisa ainda não funciona. Bora falar do Cruzeirão, já que passou aí o feriado, todo mundo voltando ao trabalho, os jogadores do Cruzeiro voltam também às atividades agora pela manhã na Toca da Raposa 2, dando início assim à preparação para o jogo da próxima quinta-feira às 9h30 da noite lá no Chile contra a equipe do Palestino. E o Cruzeiro precisa vencer a qualquer custo se quiser ainda ter esperanças de se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro é nada mais, nada menos que o lanterna do grupo perdeu aí os seus 2 primeiros jogos e agora vai tentar a sua reabilitação. Cruzeiro então volta aos treinos agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e vamos aguardar aí o Departamento de Saúde e Performance do clube falar a respeito aí de 2 jogadores importantes que ficaram fora do último jogo, os 2 laterais direitos do Cruzeiro, o Fagner e também o William. O Fagner sentiu um incômodo na coxa já no finalzinho do primeiro tempo e o William sentiu aí um incômodo também no início da segunda etapa na vitória para cima do Bahia. Então com isso, o técnico Leonardo Jardim começa a montagem do time, mas vai ter que esperar aí, né, a resposta do Departamento de Saúde e Performance. O
o técnico Leonardo Jardim também, ele foi muito claro na entrevista coletiva que deu após a derrota para o Red Bull Bragantino, de que vai mexer nesse time do Cruzeiro para quinta-feira, e a tendência é de que ele possa utilizar garotos aí da base do Cruzeiro. Então a gente vai ter que aguardar o treino de hoje pela manhã para ver quais jogadores vão ser relacionados aí para esse treinamento, quais jogadores da base vão participar desse treinamento, para a gente já ter a noção aí do que pode fazer o técnico Leonardo Jardim. Lembrando que o Cruzeiro treina agora pela manhã na Toca, quarta pela manhã e viaja na quarta-feira para o Chile, e na quinta joga aí contra o Palestino, o Cruzeiro que é o lanterna do grupo E. Depois o Cruzeiro na sexta-feira treina no Chile e de lá segue direto para Uberlândia, porque no domingo encara o Vasco da Gama. Para o jogo contra o Vasco, Fabrício Bruno já está fora. Outro jogador que também a gente vai ver se hoje volta a participar das atividades com o restante do elenco é o atacante Bolassi. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.